Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Parabéns para as mulheres, hoje, dia delas. Para não correr risco de esquecer, eu postei uma mensagem no grupo, não sei se todas viram. Não sem antes homenagear primeiro a minha, né? Senão ia dormir na casinha de cachorro. Senão ia ficar muito brava. Você já imaginou, você já observou melhor, que a Bíblia enfatiza tanto a questão da nossa mente, da nossa memória, dos nossos pensamentos? Como a Bíblia investe na exortação da nossa mente, da nossa memória, dos nossos pensamentos. Como nesse versículo que nós vamos ler agora, tão conhecido de todos vocês, tenho certeza. Filipenses, capítulo 4, por favor, pode abrir a sua Bíblia. É o verso de número 8. Filipenses 4, 8. Leia comigo, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por tua palavra, que é santa, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ao nos expormos a ela nesta hora, Senhor, nós te pedimos, fala, Deus, com cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um de nós, Pai. E nós te renderemos sempre a glória, a honra e todo o poder para sempre. Amém. Por que será que a Bíblia investe tanto na exortação da nossa mente, da nossa memória, dos nossos pensamentos? Por uma razão bem simples. A nossa mente é a sede da nossa alma. É o ponto, foco, o alvo do inimigo é a nossa mente. Se o nosso corpo fosse um país, se o nosso corpo fosse uma nação, a capital seria o nosso cérebro. Se o nosso corpo fosse um time de futebol, o nosso cérebro seria o capitão do time. Porque a partir da nossa mente surgem todas as nossas ações. A partir da nossa mente, todas as nossas atitudes saem dali. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que tem virtude, que tem boa fama, que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Romanos 12, 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deuteronômio 11, 18 diz: gravem estas palavras, Deus dizendo, né? Gravem essas minhas palavras no teu coração e na tua mente.
Salmo 26, verso 2. Davi, orando ao Senhor, diz: Senhor, sonda-me e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Filipenses 4, 7 diz: finalmente, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em perfeita paz. Lamentações 3, 21, tão conhecido de todos nós. Quero trazer na memória o que pode me dar esperança. Quero ter na minha mente, na minha memória, aquilo que pode me dar esperança. Nós sabemos que no decorrer da nossa vida, ao longo da nossa vida, todas as informações que nós recebemos ficam registradas. São registradas na nossa memória. E nós temos uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. A nossa memória de curto prazo, ela guarda informações, ela registra informações de pouco tempo, poucos dias. Já a nossa memória de longo prazo, ela registra informações de muitos dias e anos. Não sei se você já observou, quando se conversa com uma pessoa idosa, bastante idosa, geralmente ela se lembra muito bem de tudo que aconteceu há muitos anos atrás, mas do que aconteceu ontem não se lembra. Porque a memória de curto prazo já era. Se lembra com detalhes do que aconteceu lá na infância dela, há muitos anos atrás, mas o que aconteceu ontem, geralmente a pessoa não se lembra. Agora, deixa eu comentar algo muito importante com você. Isso é muito importante. A nossa memória, ela tem o poder de nos ajudar, de nos motivar, mas também ela tem o poder de travar nossa vida, de prejudicar. Sabia? Tua memória tem esse poder, tanto de impulsionar a tua vida, de ajudar você, como destruir você. Por isso o profeta diz: quero trazer na memória aquilo que me pode dar esperança, aquilo que pode me estimular, aquilo que vai me impulsionar, e não aquilo que vai me travar. Quero trazer na memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero pensar com você algumas considerações sobre isso que nós estamos pensando, sobre a questão da memória, dos pensamentos, da nossa mente. Em primeiro lugar, procure trazer sempre vivo na tua mente aquilo que você era e aquilo que você é hoje. Aquilo que você foi um dia e aquilo que você é um dia. Isso é muito importante. Pastor, por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a evitar a cometer o pecado do orgulho. Quando você traz sempre na tua mente o que você era, de onde você saiu e aonde Deus te colocou, aquilo que você é hoje, isso te ajuda a evitar pecar pela soberba. E pensa num pecado que deixa Deus irado, pensa em algo que Deus abomina veementemente, é o pecado da soberba, é o pecado do orgulho. E por que Deus abomina tanto Deus abomina todo tipo de pecado? Mas por que o pecado da soberba é o pecado que deixa Deus indignado, irado? Porque é o pecado que lembra Satanás. O diabo,
promoveu uma revolta lá no céu, se rebelou, se orgulhou. Eu serei semelhante ao Altíssimo, ele disse. Subirei às mais altas nuvens. Eu serei alto, serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o pecado da soberba, então, que derrubou Lúcifer do céu e se transformou em Satanás. Porque Lúcifer, ao contrário do que muitos pensam, é um nome muito bonito. Lúcifer significa iluminado. Ele era um anjo cheio de luz. O anjo mais lindo, mais iluminado, mais próximo de Deus. E isso fez com que então ele se orgulhasse, se ensoberbecesse e declarou: eu serei semelhante ao Altíssimo. Então esse pecado da soberba é terrível. Quando você traz na tua mente o que você era, de onde você saiu e aonde Deus te colocou, o que você é hoje, isso evita, isso vai te proteger do pecado da soberba. Em Provérbios capítulo 16, verso 18, a Bíblia diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Toda vez que você para pensar quem você era, quem você é, você está se protegendo. Deus, certa vez, mandou um recado a Davi através do profeta Natã. Eu vou ler para você esse recado que Deus mandou a Davi através do profeta Natã. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. Diz assim: agora, pois, assim diz ao meu servo Davi. Deus falando ao profeta Natã: vai lá ao meu servo Davi e diga isso para ele. Assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Verso 9: e fui contigo por onde quer que andares, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Significa isso. Deus está mandando dizer a Davi: Davi, lembra da onde eu tirei você? Eu tirei você do meio do pasto, lá das ovelhas, das malhadas, e te coloquei como príncipe do meu povo, como rei do meu povo, da minha nação escolhida, Israel. Davi, eu fiz grande o teu nome, eu livrei você de todos os inimigos, eu te engrandeci o teu nome como só os grandes da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Davi, lembra quem você era, lembra de onde eu tirei você, e o que você é hoje, onde eu coloquei você. Como é importante, querido, a gente lembrar do que nós éramos, da onde Deus nos tirou, e o que Deus fez conosco, aonde Deus nos colocou. Serve para nós esse recado que Deus mandou Natã dizer para Davi. Serve para cada um de nós. Lembra bem da onde você é, da onde eu tirei você. Lembra bem o que você era. Isso vai te fazer glorificar a Deus. Isso vai fazer você fugir do pecado da soberba, do orgulho que Deus tanto abomina. Glória a Deus. O Salmo 19, no verso 3, Davi diz assim: livra o teu servo da soberba, não permita que ela me domine. Ele entendia bem essa questão do orgulho, da soberba. Ele sabia o quanto Deus abomina o orgulho e a soberba. Então ele clama: Senhor, livra o teu servo da soberba, do orgulho, que a soberba não me domine, não me controle. Glória a Deus. A soberba lembra o diabo.
Lembra da rebelião que ele causou no céu. Segundo lugar, nós observamos que Deus diz: o que é o homem? Por que é que devemos fugir do orgulho da soberba? O que é o homem? E tudo que é efêmero, a Bíblia compara com o ser humano. Já observou? Tudo que é passageiro, tudo que é rapidinho, a Bíblia compara a nossa vida com tudo que é passageiro. Essa semana eu estava lendo sobre uma mulher lá da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ela ganhou o título de musa do carnaval da sua cidade. Ela investiu 100 mil reais na sua fantasia. A sua escola foi campeã, recebeu toda a honra. E no dia seguinte era o aniversário do filho dela. E ela estava preparando a festa, enchendo as bexigas, teve um infarto fulminante e morreu. Uma mulher de 38 anos apenas, saudável. Ninguém imaginava que aquela mulher poderia morrer do nada, vivendo o melhor momento da sua vida, toda feliz, recebendo honras, títulos, e de repente um infarto fulminante. Então tudo que é passageiro, a Bíblia compara a nossa vida. Devemos estar preparados a cada dia, a cada manhã, estarmos prontos. Ninguém sabe a hora que o Pai vai olhar para nós e vem, vem, chegou a tua hora, venceu o teu prazo na terra. Que Deus nos ajude a estarmos sempre preparados, amém, queridos? O que é o homem? É como uma relva do campo. De manhã está verdinha, está viçosa, à tarde vem o vento, bate o sol, ela murcha e seca. O que é o homem? Que é a vida? É como uma neblina que surge de manhã, daí a pouco se dissipa com o sol. É como um sopro. Nossa vida é como um sopro, assim que a Bíblia compara a nossa vida. Glória a Deus. Se você está vivendo alguma situação boa, se você se sente que houve mudança na tua vida, que Deus melhorou, claro que você percebe, claro que você sente isso. Então lembre sempre de onde você estava, da onde Deus tirou você, o que Deus fez da tua vida, onde Deus colocou você. Uma outra consideração aqui importante é falar aos nossos filhos da nossa história, falar para as gerações futuras da nossa história, para que nossos filhos possam construir uma história melhor a partir da nossa história. Então fale para os seus filhos da sua história, das suas lutas, como era seu pai, como era sua mãe, quanto você sofreu para chegar até aqui. Isso vai ajudá-los a não serem orgulhosos também. Isso vai ajudá-los a reconhecer que nada vem de mão beijada, tudo tem um preço, amém, queridos? Para que possam valorizar, para que possam formar a história deles, uma história boa, bonita, a partir da tua história de vida. Conta para eles, para as gerações futuras. Fale de onde você veio, quem você era. Fale dos obstáculos que você enfrentou. Fale do suor que você verteu para conquistar o que você conquistou. Fale das suas lutas, das dificuldades, para que eles também não sejam orgulhosos. Glória a Deus. Um dos grandes erros que nós podemos cometer é não falar da nossa história, que está na nossa memória. Não falar da nossa história aos nossos filhos, aos mais jovens, às gerações futuras. É um grande erro que nós podemos cometer.
um outro erro grande é dar toda a facilidade aos filhos, dar tudo de mão beijada, sem falar o preço que foi pago por aquilo. Eles não vão valorizar. Sem falar a luta que você passou, a dificuldade que você teve para conquistar aquilo. É um grande erro que nós cometemos, não falar para os nossos filhos isso. Uma outra questão importante também: não permita que as memórias negativas dominem a sua mente. Não deixe memórias negativas dominarem a sua mente. Lute contra isso. Não sei se você já observou, mas tem pessoas que só lembram de coisas ruins na vida dela. Tem pessoas que não lembram de coisas boas. Tem uma memória fantástica para lembrar de coisas ruins, mas não tem uma memória para lembrar de coisas boas. Só lembra de coisas ruins que aconteceram há 30, 40, 50 anos atrás e chora como se tivesse acontecido hoje e não se lembra de coisas boas. Paulo dá uma receita tremenda para isso. É maravilhoso essa palavra, maravilhosa essa palavra de Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas ruins, esquecendo das tragédias que aconteceram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. E se possível, peça perdão a alguém que você tenha alguma lembrança ruim. Esses dias chamei minha filha e disse para ela: filha, eventualmente vem na minha mente uma lembrança de quando você era pequenininha e você chorava, e eu era estúpido, religioso, ignorante. Eu não sabia que quando uma criança chora é porque alguma coisa está incomodando ela e ela não sabe como expressar, então ela chora. E eu bati em você muitas vezes, pedi perdão para ela. Foi uma coisa boa. Era uma memória que vinha eventualmente na minha mente e perturbava eu. E ela disse: não, papai, o que eu tenho de você são boas lembranças. Então, se for possível, peça perdão, mesmo que faz tantos anos, não importa. Se é algo que perturba a tua mente, se é uma memória ruim, algo que está incomodando, é preciso cuidar disso. Paulo dá a receita certinha: esquecer e prosseguir para o alvo. Esquecer e prosseguir. Deixar para trás as coisas ruins, pensar em coisas boas. Será que em 30 anos de vida, 40 anos de vida, 50 anos de vida, só teve coisa ruim? Não teve coisas boas, não? Mas tem gente que infelizmente só lembra do que é ruim. Misericórdia. Não, ter uma memória para guardar só coisas ruins, não. Coisas boas, faz bem. Amém, queridos? Paulo foi uma pessoa ruim. Todos conhecem a história de Paulo. Quando ainda era Saulo, perseguia os cristãos, esbofeteava, prendia, consentia na morte dos cristãos. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Era uma pessoa ruim. Ou seja, ele praticava coisas fortes, coisas que marcam. Se brincar, era para Paulo viver depressivo. Era para ele viver debaixo de uma terrível
de um terrível sentimento de culpa, um peso de culpa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo todas as coisas ruins que eu fiz, eu prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, glória a Deus. Por que essa geração nova tem uma dificuldade tremenda em resolver probleminhas? Já observou? Nossos jovens, nossos adolescentes, problemas mais simples, eles têm uma dificuldade terrível para resolver, não conseguem. Por quê? Porque quando olham para a memória, o que eles têm na memória? Zap, Insta, Face, figurinhas, selfie. E essas coisas não resolvem. A mente fica vazia. Eles têm a mente vazia. E tem uma dificuldade tremenda em resolver coisinhas simples da vida. Probleminhas simples. Quero trazer na memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero pensar com você sobre algumas promessas de Deus para nós, algumas apenas, para você se fortalecer um pouquinho mais na fé, para eu me fortalecer um pouquinho mais na fé nesta manhã. Algumas promessas de Deus. Quem sabe Deus me colocou diante de alguém que está passando por lutas. Quem sabe talvez alguém que esteja desanimado, quem sabe até alguém dizendo: puxa, mas que fase difícil, que não passa, que não acaba. Eu quero trazer para você algumas promessas de Deus que eu tenho certeza que vai ajudar você. Ainda que você esteja desanimado, passando por muitas lutas, uma fase difícil, você não deixou de ser crente por isso. Não é isso que vai destruir a tua fé. Lembra-se que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Lembra-se que o apóstolo Paulo viveu uma situação de desânimo pelas lutas que ele enfrentou na Ásia, mas uma situação de desânimo terrível. Ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando estava na Ásia: em tudo fomos atribulados, tivemos lutas por fora e terrores por dentro. Temores por dentro, lutas por fora, medo, terror por dentro. Também em 2 Coríntios, escreveu no capítulo 1, no verso 8: a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O grande apóstolo Paulo, lutas por fora, temores por dentro, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Depois, mais adiante, mais maduro, vai escrever Filipenses capítulo 4, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que receita maravilhosa nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, para você se fortalecer um pouco mais a sua fé. É profético para você, para a tua vida. Deus diz em Isaías 54, verso 17: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Amém. Recebe aí a promessa de Deus. Diga comigo: nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Quem estiver perseguindo você,
Pode até se levantar contra você, mas vai cair. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Provérbios 21, a Bíblia diz: segue a justiça e a bondade. Sabe o que virá sobre você? Segue a justiça e a bondade. Virá sobre você vida, justiça e honra. Promessa de Deus para a tua vida, amém? Diz a palavra de Deus em Provérbios 10:22: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! Promessa para você, glória a Deus. Queridos, Deuteronômio 28:13: eu vou te colocar por cima e não por baixo. Eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Promessa de Deus para você. Aquilo que você tem, que veio de Deus, é para te abençoar, não é para te causar males nenhum. Em Mateus 21:22, é Jesus quem disse: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Promessa de Deus para a tua vida, amém? Tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade. Rasga o coração, solte a tua voz para Ele, fale com Ele, abre o teu coração. Ele também diz em Mateus 28:20, todos nós conhecemos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Você não está jogado às traças. Quantas pessoas dizem: eu não tenho ninguém por mim, ninguém que me olha, não tem ninguém que cuida de mim. Houve uma vizinha declarou esses dias lá onde a gente mora: os vizinhos estão nem aí comigo, os vizinhos, se puderem, passam por cima de mim. Você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Há um Deus que cuida de você, há um Deus que está do seu lado, junto com você, a todo instante, que se preocupa com você, que te protege, que vê a tua luta, que ouve os teus clamores, que vê o teu choro. Amém? Glória a Deus. Romanos 8:31. E os versos seguintes diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Amém? Quem os condenará? Se Cristo morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai e intercede por nós. Eis aqui quem é o nosso verdadeiro intercessor. Diferente da mentira, das doutrinas por aí, que temos muitos intercessores. É mentira. O que a Bíblia diz é que nós temos um único verdadeiro intercessor. Se Cristo morreu por nós, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Amém? É o nosso intercessor, Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, principados, coisas do presente, coisas do porvir, coisas do futuro. Nem anjos, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Nada. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem angústia, nem perseguições, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Bom, mas e a mente de Deus? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16, a Bíblia diz assim:
quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Deus não tem memória de curto prazo. Deus não tem memória de longo prazo. A mente de Deus não tem nada a ver com a nossa mente. Deus vive no tempo da eternidade. Ele não tem memória de curto prazo e nem de longo prazo. Ele vive no tempo da eternidade. Lá no Salmo 90, verso 3, a Bíblia diz assim: de eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro. Para Deus tudo é a mesma coisa. Passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. Ele vive na eternidade. O verso 4 diz assim, do Salmo 90 diz assim: 1000 anos para ti são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. O judeu dividia a noite em 3 vigílias de 4 horas. Das 6 da tarde, pôr do sol, até as 10 da noite, primeira vigília. Das 10 da noite às 2 da manhã, segunda vigília. Das 2 da manhã até as 6 da manhã, nascer do sol, a terceira vigília. Então o salmista está dizendo: Senhor, para o Senhor 1000 anos é como o dia de ontem e como uma vigília. Ou seja, é incontável. O tempo para Deus é incontável. Não tem como você contar. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como uma vigília que passou, como o dia de ontem que passou. Glória a Deus. Agora, a pergunta é: o que é que está na mente de Deus? Eu vou dizer para você o que é que está na mente de Deus. E vou provar para você na Bíblia. Sabe o que é que está na mente de Deus? Você. Você está na mente de Deus. A palavra de Deus diz, Salmo 139, e esse salmo fala da onipotência de Deus, da onipresença de Deus e da onisciência de Deus. E no verso 16 ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram o meu corpo quando ainda era uma substância informe, era um material. Você não tinha forma nenhuma, muito menos de uma pessoa, nem forma de gente você tinha. Você era um materialzinho lá. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. E continua dizendo: e no teu livro, ó Deus, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, glória a Deus! Essa é a prova que você está na mente de Deus. Você era uma substância informe. E Ele te viu. Você não tinha forma nenhuma ainda. E Ele escreveu no livro dele cada um dos seus dias, quando nenhum deles havia ainda. Cada um deles foi escrito e determinado no livro de Deus. Diga graças a Deus. Que coisa gloriosa. Que tremendo. Sabe, vi um noticiário, uma notícia ruim desse carnaval, que uma igreja estava num retiro lá no Maranhão, numa cidade chamada Barreirinhas, e um dos jovens mergulhou no rio,
e morreu afogado. Aí fiquei imaginando como que as pessoas podem ver uma situação dessa. Eu sabia que aquilo que para nós é uma tragédia, para Deus é algo precioso. Para nós podemos olhar e dizer assim, mas como a pessoa sai do mundo, foge da bagunça, da folia, vai para um retiro, para um encontro com Deus e morre? Para nós pode parecer uma tragédia, queridos. Para Deus isso é precioso. A Bíblia quem diz no Salmo 116, no verso 15, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Cada um dos dias desse rapaz estava já escrito, determinado por Deus, no livro de Deus. Amém. É a gente que tem uma maneira errada de ver as coisas, de ver a vida e a morte. Preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Por que é precioso para Deus? Porque Deus almeja, Deus deseja nós mais pertinho dele, mais juntinho dele. Quando o santo dele morre, aquilo é precioso para ele. Diga graças a Deus. Amém. Cada um deles dos nossos dias não havia ainda, mas já estava determinado, escrito no livro de Deus. A história de cada dia da sua vida está determinado e escrito no livro de Deus. Que coisa gloriosa! Amém? Se todos tivessem esse conhecimento, essa noção, já pensou como seria o mundo? Como seriam as pessoas? Puxa, cada um dos meus dias, a história de cada um dos meus dias está escrito no livro de Deus. Deus me viu quando eu não era nem uma pessoa ainda, eu era um ser, uma substância, eu era um material informe, não tinha forma de nada. E Deus já me viu e determinou cada um dos meus dias e escreveu no seu livro. Glória a Deus! Mais uma confirmação de que você está e você sempre esteve na mente de Deus. Isaías 49:15, também muito conhecido esse versículo, diz assim: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Ele faz uma pergunta. É possível a mulher esquecer do filho que ela está amamentando? E continua dizendo: mas ainda que ela viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Claro que ele está falando de uma mulher no sentido de uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal. Existem mães que são mães desnaturadas, e essas muitas vezes esquecem do próprio filho. Deus está falando de uma mulher normal, de uma mãe normal. É possível a mãe esquecer daquele bebezinho que amamenta? Mas ainda que viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O que chama a minha atenção aqui é que Deus começa falando de um filho que amamenta, e ele usa o pronome, a Bíblia usa o pronome dele. Ainda que ela viesse a se esquecer dele, mas aí ele termina o versículo dizendo: eu todavia não me esquecerei de ti. Pronome pessoal. Ainda que ela, a mãe que amamenta, viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de você. Você sabe que o amor de mãe é o amor mais forte aqui na terra. E Deus faz essa analogia, essa comparação. Ainda que essa mãe viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, de você. Diga graças a Deus. Então Deus sabe tudo o que você está passando. Eu não sei absolutamente nada do que alguém aqui esteja passando, mas quem sabe o que você está passando seja por uma permissão de Deus, para que hoje você venha fazer um concerto com Deus,
para que hoje você venha fazer uma entrega real, verdadeira, total da tua vida para Ele. Quem sabe tem alguma coisa aí na tua mente, na tua memória, que esteja atrapalhando a tua vida, que esteja perturbando você. E Deus quer que você faça esse conserto com Ele. Eu não sei, eu só estou trazendo a palavra. Meu papel aqui é só ler a Bíblia, citar a palavra para você. Quem sabe está precisando ainda fazer um conserto com Deus, de algo lá da sua memória, algo que esteja na sua mente, algo que atrapalha a tua vida, que entristece, que trava você. Como já dissemos, a mente tem esse poder, a memória tem esse poder de impulsionar a nossa vida e também de travar a nossa vida. Eu não sei como está a tua mente, mas antes eu quero entender um pouco melhor com você. Por que é que o profeta fez essa declaração? Eu quero trazer na memória aquilo que pode me dar esperança. Quem sabe hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero trazer na minha memória somente aquilo que me pode dar esperança. Então eu quero finalizar lendo esse versículo com você, esses poucos versículos com você, de Lamentações, do profeta Jeremias. Você vai até o livro de Jeremias, no final de Jeremias tem Lamentações. É como se fosse uma continuação do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, para nós entendermos por que é que o profeta fez essa declaração. Quero trazer, tão conhecida de todos nós, quero trazer à memória, acraseado, significa quero trazer na memória aquilo que me pode dar esperança. Vamos começar pelo verso 17, Lamentações 3:17. O que é que diz? Afastou a paz de minha alma. Olha o que eu estava vivendo, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Ou seja, ele está sem paz. E se ele esqueceu do bem, o que é que está prevalecendo? O mal, claro. Então, olha, a situação dele é essa: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Agora o verso 18. Então disse eu: já pereceu a minha glória. Algumas versões dizem: já pereceu a minha força. Então, acabaram minhas forças, como também a minha esperança. Pense em alguém sem paz, é o que o 17 disse. Alguém cheio de mal, não tem nada de bem, esqueci-me do bem. Agora ele diz: pereceu a minha força, alguém sem força. E o pior, a minha esperança no Senhor pereceu. Isso é o mais terrível. 19. Lembra-te de minha aflição e do meu pranto. Aflição e choro. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. E do absinto. Absinto, para quem não sabe, é uma erva medicinal que na antiguidade era usada como um anestésico. Ou seja, o absinto fala de amargura, fala de aflição, fala de remorso, fala de sofrimento. Então diz: lembra-te da minha aflição, do meu choro, do absinto e do veneno. Ou seja, só coisa ruim. Ele está vivendo só coisa ruim, as coisas piores do mundo. Minha alma continuamente os recorda. Olha o que está na mente dele, olha o que está na memória dele, o que ele está recordando. Continuamente a minha alma recorda dessas coisas ruins, e se abate dentro de mim. Eu não disse que a memória tem o poder de travar a vida? A memória tem o poder de impulsionar você e tem o poder de travar você. Eu me lembro, ele está dizendo aqui, eu me lembro continuamente dessas coisas e a minha alma fica abatida.
e se abate dentro de mim. Aí ele vai fazer a declaração linda do verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. Repita comigo, por favor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. E aí, para finalizar, no verso 22 e 23, ele traz duas coisas. Ele fala de duas coisas importantíssimas no 22 e 23. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O que é que diz o 22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quais são as duas coisas que ele enfatiza aqui? Misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor. Misericórdia e fidelidade. Tem alguma coisa ruim aí na tua mente? Lembra da misericórdia do Senhor? Tem alguma coisa ruim na tua memória? Alguma coisa que perturba você? Lembra da misericórdia do Senhor. Lembra-te da fidelidade do Senhor. Amém? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. A causa pelo qual você está aqui, eu estou aqui, é a misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Porque o nosso pecado ofende a Deus. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. E nós pecamos tanto que Deus tem a cada dia uma misericórdia nova para nós. A misericórdia do Senhor para você vai terminar hoje à meia-noite. Mas no primeiro segundo da segunda-feira já tem uma misericórdia nova para você. Não sou eu que estou dizendo, só estou lendo a Bíblia para você. Amém? Glória a Deus. E o final do 23. Grande é a tua fidelidade. 2 Timóteo 2,13 diz: se nós formos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você continuar fiel a Ele, tudo que Ele te prometeu vai suceder, vai acontecer. Entregue mais uma vez a tua vida completamente nas mãos dele. Continue fiel a Ele, sem desanimar, sem retroceder, sem voltar atrás. Ore um pouco mais, espere um pouco mais, clame um pouco mais, chore um pouco mais na presença dEle, e tudo aquilo que Ele te prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga eu creio, Senhor. Curvemos nossas frontes em oração a Ele. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos por Tua palavra. Eu sei que o Senhor falou a muitos corações através dessa palavra, e eu quero te agradecer por isso. Foi uma explanação muito simples que nós fizemos, e muito breve, muito rápido da Tua palavra. Mas eu creio firmemente no meu coração que o Senhor usou. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa manhã que a nossa mente, a sede da nossa alma, não será mais nenhum depósito do lixo de Satanás, mas a nossa mente, a nossa memória, os nossos pensamentos, a sede da nossa alma, será sempre um depósito da Tua palavra, ó Deus. E nós renovaremos sempre a nossa mente com a Tua palavra, em nome de Jesus. Expulsamos agora todo pensamento que não se alinha, que não se adequa com a palavra de Deus, toda imagem, todo raciocínio, todo princípio, toda conclusão que não está de acordo com a palavra de Deus,
eu renuncio, renego, rejeito e expulso em nome de Jesus. Você pode orar também assim, expulsando em nome de Jesus todo pensamento, toda imagem, todo raciocínio, todo princípio que não é de Deus. Você pode expulsar em nome de Jesus. Use da palavra de Deus, use do nome do Senhor Jesus. Toda estrutura de pensamento que agora que não está de acordo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, eu renuncio, rejeito e expulso em nome de Jesus, e trago cativo à obediência de Cristo Jesus cada um dos meus pensamentos em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, a minha mente foi lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Portanto, se alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus ainda ocupa a minha mente, eu declaro que está ilegal e eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Eu me disponho a renovar a minha mente, a usar a minha mente, a pensar, a raciocinar, a refletir e a estudar e meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Pai, nós consagramos a Ti essa semana, profetizando que será uma semana de bênção, de vitória, de alegria. Eu consagro a Ti cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Coloco diante de Ti, meu Deus, o trabalho de cada um, a viagem daqueles que irão viajar. Oh Deus, guarda-os no Teu amor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Dá glória a Deus.